Nós vamos apresentar para vocês agora o segundo grupo de articulações, que são as articulações cartilagíneas ou cartilaginosas. Esse grupo se caracteriza pelo tipo de material entre as faces ósseas envolvidas na articulação ser um material do tipo cartilaginoso ou fibrocartilaginoso, diferente das articulações fibrosas. O primeiro grupo das articulações cartilaginosas são as sincondroses. Nós temos dois tipos de sincondroses, as sincondroses permanentes e as temporárias. As temporárias nós não vamos ter exemplos para mostrar aqui para vocês, porque elas só existem enquanto o indivíduo está em crescimento. Encerrado o crescimento, essas articulações desaparecem no corpo. Nós vamos ter aqui o exemplo das sincondroses permanentes. Nós temos uma peça aqui para mostrar de sincondrose permanente. Essa aqui é a face anterior da caixa torácica, nós temos aqui o osso externo, aqui as costelas e aqui as cartilagens costais que unem as costelas. As articulações entre as costelas e as cartilagens costais são exemplos de sincondroses. E a articulação entre a cartilagem costal da primeira costela e o osso externo, na parte do manúbrio external, é um exemplo de sincondrose. Não é muito fácil de identificar aqui na peça, mas é mais ou menos a união dessa linha que eu estou demarcando aqui com a pinça, entre o osso, manúbrio do externo, e a cartilagem da primeira costela. Todas as outras articulações entre o osso externo e as cartilagens costais não são exemplos de sincondroses, são articulações do tipo sinovial. Nós vamos ainda, dentro das articulações cartilaginosas, passar para o segundo grupo de articulações, que são as articulações do tipo sínfise. Tá? As articulações do tipo sínfise se caracterizam por ter como material de interposição entre os ossos tecido fibrocartilaginoso. A sínfise mais famosa no corpo humano é a sínfise púbica. É a articulação entre os dois ossos do quadril, chamados de pubis. Esse é um osso pubis, este é um outro osso pubis. Aqui nós temos a fibrocartilagem que une esses dois ossos, formando a sínfise púbica. Um outro exemplo de sínfise não tão conhecido, mas nem por isso menos importante, é a sínfise formada entre as vértebras na coluna vertebral. Então, nós temos várias vértebras unidas na coluna vertebral por um disco intervertebral. Então, eu tenho aqui um osso, aqui um outro osso, unindo esses dois ossos eu tenho um disco intervertebral, aquele que comumente onde ocorrem as hérnias de disco. Esse disco intervertebral, ele não está solto entre os ossos, ele está preso aos dois corpos das vértebras. A união de uma vértebra, da vértebra inferior, e o disco intervertebral formam uma articulação do tipo sínfise. Se nós removermos a vértebra, nós podemos ver aqui nessa peça o disco intervertebral e a sua construção. Ele é constituído por um núcleo mais mole, que nós chamamos de núcleo pulposo, envolvido por anéis fibrocartilaginosos, mais fibrosos do que cartilaginosos, chamados de ânulo fibroso. Então, essa junção do núcleo pulposo e do ânulo fibroso formam o disco intervertebral. A união das duas vértebras com o disco intervertebral formam uma articulação do tipo sínfise. Tanto as articulações cartilaginosas quanto as articulações fibrosas apresentam pouca mobilidade. São articulações que, como tem material sólido interposto entre as interfaces ósseas, a possibilidade de movimento entre essas articulações é bastante reduzida. Então, são articulações que não têm uma mobilidade muito grande. Nós vamos passar agora
para o terceiro grupo de articulações, que são as articulações sinoviais. Essas sim são as articulações responsáveis pela maioria dos movimentos realizados pelo nosso corpo.